Fala pessoal, eu sou a Ju e eu resolvi gravar um panorama semanal para vocês. Espero que vocês gostem e vamos começar. Olhando o gráfico mensal, a gente consegue observar com clareza que o preço ele vem trabalhando dentro desse range lateral. Um range amplo, né? A gente está falando de um tempo gráfico mensal, onde ele respeitou essa resistência e ele veio respeitar esse suporte. Se a gente olhar aqui o que aconteceu na semana passada, o mercado tinha deixado um candle gatilho aqui na região de suporte, um candle de rejeição com um volume relevante, um volume acima da média, e esse candle foi ativado. A gente está com um candle ativado e com uma expectativa de que esse mercado ele possa buscar a região das médias, que ele ainda não chegou. E também a gente tem uma região de retração de Fibonacci, né? Se a gente puxar aqui desse fundo para esse topo, a gente consegue observar que a região do 38 confluindo com a região das médias. Então aqui pode ser uma região onde o preço pode encontrar uma dificuldade de passar. E se ele conseguir passar, aqui o próximo alvo dele é a região de 50% de Fibo, do ponto de vista do gráfico mensal. No gráfico semanal, a gente consegue observar de um outro ângulo essa região que eu tracei no mensal para vocês, que é essa resistência, e aqui embaixo o suporte relevante, onde o preço segurou algumas vezes, e aqui a gente consegue observar com clareza o fluxo comprador que entrou aqui nessa região, né? Um movimento direcional aqui de alta, e a gente consegue observar também que teve um volume relevante, um volume acima da média. E aqui, do ponto de vista do semanal, a gente consegue observar que o preço teve força para romper a média de 9. Ele conseguiu romper essa região de um fundo prévio, que seria uma região onde o preço poderia segurar, né? Do ponto de vista de uma troca de polaridade. Se ele segurasse aqui, seria confirmado uma resistência prévia. E ele está vindo buscar aqui a região da média de 21. Temos a média de 21 e a média de 50 também. E o que a gente pode esperar para os próximos dias é ver se os compradores vão ter força para continuar esse movimento, né? A gente sabe que ainda tem um espaço até a região do alvo semanal, que seria a região das médias aqui. E se a gente também puxar aquela fibra, a gente vai conseguir enxergar com clareza que a gente traça essa fibra aqui, a gente consegue ver a mesma coisa que a gente viu no mensal. É uma região que o preço pode vir buscar aqui, né? Região entre a 38 e a 50 de fibra. É uma região que o preço pode vir buscar. Como ele subiu, ele tá subindo esticado, eu acredito que ele possa parar aqui nessas regiões para fazer uma parada, fazer um movimento de pullback, para fazer talvez um fundo mais alto, ou até mesmo para voltar para o fundo prévio. A gente trabalha com as duas expectativas, né? A expectativa de que aqui se iniciou que aqui pode estar se iniciando uma estrutura de alta, ou se vai frustrar e os vendedores vão voltar a atuar buscando aqui essa região de fundo. Então, o que eu tenho para os próximos dias? Observar como que o preço chega aqui nessa região onde a gente tem média móvel, tanto do mensal quanto do semanal, e um range de Fibo, né? Do 38 até os 50%. E aí agora a gente vai dar uma olhadinha no que está acontecendo no gráfico diário. Do ponto de vista do gráfico diário, a gente consegue observar essa movimentação dos compradores, né? A gente vê que o preço ele está respeitando a média de 9. Ele vem, faz um movimento de alta, onde ele rompe a média de 9, aí faz uma correção, um pullback saudável, a gente pode considerar. E aí depois ele vem, rompe a média de 21, faz mais um novo recuo aqui na região da troca de polaridade nas médias, onde a gente observa um cruzamento das médias, e os compradores voltam a atuar, e aí novamente a gente tem um recuo,
um recuo raso, né? Ele não conseguiu nem chegar na 9 para testar a média 9 novamente. E aí já entra a força compradora de novo, rompendo a média de 50. E aí aqui a gente observa que os compradores estão perdendo um pouquinho a força. A gente vê um candle de volatilidade lateral, um doji, e a gente tem até um volume maior do que o anterior, mas um volume abaixo da média. Então a gente pode interpretar que os compradores estão perdendo a força e a gente pode observar para os próximos dias, para amanhã, no caso, como que o preço vai reagir nessa região de máxima e mínima desse candle. Ele passa a ser um candle referência para a gente. Se a gente observar um rompimento da mínima, os vendedores podem iniciar uma correção mais relevante, buscando a média de 9 ou até a média de 21. E se a gente traçar aqui uma fibra, a gente traça aqui desse topo para esse último fundo, a gente consegue observar regiões onde o preço pode buscar liquidez, né? Primeiro aqui é a média de 9, depois a gente tem uma 38 e depois a gente tem aqui uma 50 e um pouco mais abaixo a 21. São regiões que a gente deve observar nos próximos dias. Como o preço ele rompe a média de 50 e deixa as outras duas médias para trás, eu acredito que o mercado venha buscar liquidez aqui embaixo, sim, antes dele vir buscar a região da média de 200 aqui do ponto de vista do diário, né? Então, tracei as linhas aqui para ficar mais claro para vocês, essas marcações que a gente acabou de falar. Aí a gente tem aqui pontos para observar. Essas regiões aqui acima, que é a região de 61 de Fibo do semanal, que eu acabei esquecendo de mostrar para vocês. E aí aqui a gente tem nessa linha azul a média 9 exponencial do mensal e a 21 aritmética do mensal, e mais a confluência do 38 mensal. E aqui nessa linha rosa aqui em cima a gente tem a 21 do semanal. São regiões que o preço pode encontrar uma dificuldade de passar. E aí aqui para baixo eu tracei a fibra desse último movimento de alta do diário, e a gente tem aqui o primeiro nível a 38 e aqui no segundo 50%. Essa 50 ela vai confluir com a 21. Então o que a gente pode observar para amanhã e para os próximos dias? Como que o preço chega aqui nessas regiões? Se ele vem buscar essas regiões aqui e frustra, né? Ou se ele nem consegue chegar aqui e ele já volta aqui para buscar liquidez nessas regiões aqui abaixo, antes de buscar as regiões acima. E se ele volta buscando liquidez aqui embaixo, ele tem mais combustível para ir buscar essas regiões acima, onde a gente encontra aqui a 200 do diário. Agora a gente vai dar uma olhadinha no 60 minutos. Observando 60 minutos, eu consigo ver que ele segurou aqui nessa região de topo, onde ele deixou um fundo. E aí a gente consegue observar também que aqui a gente tem uma região de resistência, né? Onde o preço não conseguiu passar. Deixou pavio de rejeição. Então eu consigo observar uma estrutura lateral. E aí a gente tem que ver onde o preço vai abrir. Para mim aqui tá clara essa estrutura lateral. As médias estão juntas aqui, estão desalinhadas. Então a gente tem que observar se o preço abre aqui dentro ou se o preço já abre rejeitando nessas extremidades. Se ele abre com gap de alta, rejeitando essa resistência, eu vou dar prioridade para uma venda. E se ele abre rejeitando essa região desse suporte dos 60 minutos, eu vou estar dando uma olhadinha na possibilidade de uma compra. É lógico que não é só isso que vai me fazer tomar decisão, mas são regiões que elas vão me deixar atentas para isso. Na resistência, venda, e no suporte, compra. Mas o preço pode abrir aqui no meio, e aí aqui no meio a gente vai ter que ter um pouco de atenção. Se a gente for juntar a análise do 60 com a análise do macro, a gente consegue observar que a gente tem regiões aqui em cima onde o preço pode buscar e pode rejeitar. Então, também abrindo com um gap de alta mais relevante, rejeitando nessas regiões, pode dar uma oportunidade na ponta vendedora. Abrindo com gap de baixa ou caindo esticado nessas regiões, pode dar uma oportunidade de compra. E aí, se abrir no meio, a gente vai ter que tomar cuidado. E é isso, essa é a minha leitura. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal, e se eu tiver um feedback positivo, eu penso em gravar mais vezes esse tipo de conteúdo para estar ajudando vocês. E então é isso, um beijo e boa semana para todos.